E aí, gostou dessa interação? Você acha que ela é complexa de fazer? E se eu te disser que você pode fazer ela somente com as ferramentas do Figma? Meu nome é Flávio Cordeiro, eu vou te mostrar passo a passo como você pode chegar no mesmo resultado que eu cheguei. São esses os elementos que eu usei para fazer o protótipo. São variações de posição da imagem do produto, no caso Air Jordan. Você também pode fazer com variações de cores, ou até no próprio Air Jordan, que tem uma infinidade de variações de cores e textura. Dá para brincar com isso também, né? Fazer virando vários Air Jordan diferentes. Fica bem legal. E para ilustrar, eu fiz um template aqui, como se fosse um site da Nike ou até a própria landing page da Nike. Só para a gente ter essa interação legal. Basicamente, o que foi feito? Eu peguei as 3 imagens, criei um componente em cada uma delas que permita que na hora das propriedades aqui, eu consiga mudar as imagens a partir das propriedades aqui dos componentes. E isso me permite, na hora de fazer a interação, que é aqui no nosso protótipo, eu faço ele rotacionar e a partir do momento que ele rotaciona, quando ele vem para cá, eu troco a imagem. Se tu perceber, essa imagem aqui é diferente dessa imagem aqui. O que cria essa ilusão de que quando ele gira, ele volta em outra posição, no caso das minhas imagens aqui. Basicamente isso é o raciocínio para o nosso protótipo. Agora que você já sabe a lógica, vamos aplicar isso na prática. Então eu vou pegar as 3 imagens aqui que eu tinha separado, vamos jogar aqui para a nossa parte do nosso tutorial. Todas elas selecionadas, você vem aqui, clica em Create Component Set. Ele automaticamente me criou os componentes sets. Só vou renomear eles aqui para facilitar a nossa vida. Aqui eu vou colocar ele de imagem 1, aqui imagem 2 e aqui imagem 3. Você já vai entender por que eu faço isso. Agora, eu vou colocar o nome aqui de... Vou colocar Jordan. E vou procurar ele aqui. Vou chamar de Jordan. Tênis Jordan. Ó, já está ali o nosso componente. Só puxa ele para cá. Por que eu numerei daquele jeito? Ó, porque agora nas nossas propriedades nós temos imagem 1, imagem 3, imagem 2. Ele mudou a sequência aqui, não sei porquê. Provavelmente eu coloquei em diferentes níveis aqui. Mas vai funcionar igual. Nós temos imagem 1, imagem 2, imagem 3. É isso que a gente quer. É isso aqui que eu vou usar para a nossa interação. Esse aqui só foi para nós criar isso aqui. Vou puxar esse aqui que já está pronto. Para cá. E vou usar esse aqui. Talvez esteja meio grande, né? Reduzir um pouco a escala. Aqui tá bom. Agora, a gente só precisa fazer as variações dele. Só que eu preciso explicar para o Figma como que ele vai rotacionar e qual a direção que ele vai fazer isso. O Figma exige algumas coisas que eu diga para ele entender isso de maneira certa, que eu vou te explicar agora. Primeiro a gente rotaciona aqui esse 180. 180. Vamos ver se o Figma entendeu o que eu disse para ele. Eu vou colocar em Prototype, vou puxar isso aqui para cá, vou colocar o nosso After Delay. Eu quero que ele funcione sem qualquer interação, quero que ele funcione sozinho, e vou colocar o Smart Animate. Para essa interação funcionar, o Smart Animate é necessário. Vou colocar só o Easy In, porque o Alt, só no começo eu quero que ele comece suave, mas como ele vai vir para cá, eu quero que daí aqui ele fique normal dele. Vou deixar em 300, eu sei que vai ficar meio devagar, mas para a gente entender o que está acontecendo, vou deixar assim. Quanto que eu deixei aqui? 800? Vou deixar assim. Aí eu vou aqui no Flow Starting Point, vou criar aqui e vou dar o Play. Ó, o Figma entendeu, ele fez a rotação certinha e parou lá onde eu queria. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa para cá. Então, cópia. Rotacionar. Aqui. Ó, ficou em 0. E a gente precisa mudar essa imagem, que agora eu quero que ele rotacione e ele troque de posição. Vou colocar para a imagem 2, que é essa aqui. Agora que a gente colocou na posição, preciso fazer a nossa interação aqui. Prototype, vou puxar para cá. E provavelmente já memorizou tudo que eu já tinha feito ali, só vou colocar o After Delay, mesma posição. Nesse caso vai ser Easy Out, porque ele vai parar aqui, né? Vai parar aqui, então eu preciso deixar assim. Porém, o Figma, como eu virei 180 graus nessa parte aqui, o Figma às vezes ele não segue a rotação que a gente quer, no sentido horário. Provavelmente é isso que não vai acontecer agora, quer ver, ó? Virou. Você viu que ele voltou? Porque o Figma tenta seguir o caminho mais curto que ele acha e por algum motivo às vezes ele gira no sentido anti-horário. A gente vai enganar ele, que é o quê? Eu vou fazer isso aqui, eu vou forçar só para você entender qual que é a lógica. Eu preciso fazer um caminho mais curto para ele, só que eu quero que ele vire para cá.
e ele tá virando para cá, certo? O que eu vou dizer para ele? Figma, esse caminho aqui é mais curto, vem por esse lado. Como que eu vou fazer isso? Vou exagerar aqui só para você entender. Ó, vou falar para ele assim, ó, vira aqui porque esse caminho aqui, para tu girar, vai ser mais curto do que se tu virar o sentido anti-horário. Tá vendo que tá em 12 positivo aqui, né? E agora ele vai fazer certo. Ó, ele fez certo, porém tá muito exagerado, certo? Agora a gente só vai mentir pro Figma aqui, ó. Eu vou colocar um bem pouco, um valor bem pouco aqui, ó, 0,01 talvez, ó. Só que pro Figma isso já é o bastante. Vou dar um refresh. Ó, funcionou, viu? A gente fez uma rotação bem, um ângulo bem pequeno, mas que o Figma entendeu. Ó, beleza, esse caminho é mais curto, vou por ali. E agora eu só preciso ajustar algumas coisas que eu vi aqui, que eu esqueci de mexer nessa parte quando vem pra cá no protótipo. Quando ele vem pra cá, ele tá com um after delay aqui de 0 pra começar, ó. Por isso que ele tá dando essa pausa ali, ó. E eu não quero que ela dê essa pausa aqui em cima, ó. Ele tá dando essa pausa aqui em cima. Por quê? Porque tem esse 800 aqui. Se eu tirar esse 800, ele vai girar de uma vez. Viu? Cara, e é isso que a gente vai fazer para as outras interações. Copiamos esse aqui, rotaciona ele, né? Eu vou colocar aqui, ó, mais 180. Girou lá. Vou aqui, deixa pra cá. Como eu quero que ele espere um pouco aqui, ele fique um pouco aqui, né, para você ver nessa posição, vou colocar 1400. Então, refresh. Ó. Funcionou. Viu que ele deu uma pausa ali? Pausou para você olhar a posição. Rotacionou. Mesma lógica aqui. Jogou para cá. Rotacionar. Lembra que a gente colocou 00.2? Vou colocar ponto... Vai, 3. Não, exagerei. Coloquei um 0 a mais ali. 0,3. Enter. Vamos ver se vai funcionar. Prototype. Clicou aqui. Mesma lógica. After delay. Pausou. Fechou. 179. Eu poderia fazer mais uma posição, né? Eu poderia fazer de 100 a 120 graus, que daí ia funcionar certinho. Ele ia ter sempre um menor caminho, só que eu tinha que fazer muitas variações disso. E nessa manha de fazer o ângulo um pouquinho menor, eu reduzo um monte a quantidade de variações que eu tenho que fazer. Agora o certo é eu fazer mais uma aqui para ele rotacionar no sentido horário. E agora eu tenho que voltar para cá, né? Volta para essa posição novamente. After delay. Deixa aqui em 1. Easy out. O que vai acontecer? Ele vai girar sentido anti-horário, mas como ele volta para o caminho inicial, achei que foi uma boa solução. E lembrando daquela troca de gentileza, se o vídeo está sendo útil para você, dá uma curtida aí, todo mundo fica feliz. Um ajuste que eu fiz agora foi nessa velocidade aqui, que estava em 300, eu deixei em 100. Pro meu gosto ficou melhor. Ó, vou dar um refresh ali, para você ver. Ó, ele gira mais rápido, eu acho que fica mais dinâmico. Eu gostei, mas você pode fazer do jeito que você achar mais interessante. E assim, você aprendeu como fazer um banner muito mais avançado que não parece um banner e que deixa seu protótipo, sua interface muito mais interessante. Espero que tenha gostado, nos vemos na próxima e valeu!